Os museus histórico e do café seguem fechados em Ribeirão Preto. A história da cidade pode se perder se o local sofrer com a ação do tempo. Especialistas falam da importância de novas alternativas para manter o espaço vivo. Por aqui nenhuma novidade. O Complexo de Museus Histórico e do Café, em Ribeirão, segue fechado há 5 anos. Já foram várias promessas de reabertura, mas nada foi concretizado até agora. Em maio, a Prefeitura chegou a suspender a licitação de reforma dos 2 prédios. Enquanto isso não acontece, a cidade vai perdendo a sua história. O estudante, o pesquisador, o universitário, o cidadão comum que tem interesse pela história da cidade não tem acesso a esse equipamento tão importante. O experiente historiador e museólogo se preocupa com as ações do tempo no complexo. O grande acervo do museu segue guardado no porão, que é um local inadequado. Segundo as normas da museologia contemporânea, aquilo não é um espaço isento de insetos, roedores, é um espaço praticamente aberto, onde os animais do campus universitário têm acesso, principalmente morcegos, à noite, que fazem ninho lá. Então, tudo isso compromete a integridade do acervo que está lá depositado, que é composto por pinturas, por esculturas, por peças de mobiliário, que vão desde do final do século XVIII até a primeira metade do século XX. A Secretaria Municipal de Cultura terá novamente em 2021 um orçamento muito apertado. Diante desse cenário, especialistas apontam que seria hora de pensar em novas alternativas, como parcerias com a iniciativa privada. A começar pela nossa Câmara de Vereadores, que deveria criar projetos de lei estatuindo o Museu Histórico e da Ordem Geral e o Museu do Café Coronel Francisco Schmidt como o mais importante patrimônio cultural da cidade de Ribeirão Preto. A partir disso, criando uma lei específica para a proteção do espaço museológico e do seu acervo, tentar uma parceria público-privada com as empresas da região, que têm profundo interesse. Ela tem interesse, sim, de 2 formas. Existe aquele incentivo que é feito espontaneamente, sem nenhum interesse, para permitir realmente o investimento, a retomada, a manutenção, para que haja atratividade e aí sim possa ser visitado. E tem aquele outro interesse que é de visibilidade, que é colocar alguma placa, colocar essa área é mantida por empresa tal. Tá? E não importa a forma, o importante é que haja um investimento e que seja retomado. Enquanto a reabertura não acontece, talvez um passeio virtual poderia estimular o interesse pelo complexo. Os grandes museus do mundo, você os tem pela internet. Você faz uma visita virtual perfeita dentro do museu. É claro que eu estou falando do Museu do Louvre, que é uma outra configuração, é possível. Mas por que não fazer algo semelhante do nosso tamanho aqui para o Museu do Café aqui em Ribeirão Preto? Permitir que saber o que tem lá dentro, fazer uma visita. Hoje tem aplicativos muito simples para você fazer isso. A reabertura do complexo de museus seria importante para incentivar o turismo e a cultura na maior cidade da macro-região. Isso certamente poderia refletir de forma positiva na economia do município. O complexo de museus carrega uma história rica, ainda do período do café. O prédio do Museu Histórico, na verdade, foi a primeira construção de Ribeirão Preto, erguida antes mesmo da fundação da cidade, entre 1850 e 1860. Ela foi construída para ser a casa-sede da Fazenda Monte Alegre. E assim ficou até o final da fazenda, quando se tornou a Escola Prática de Agricultura e hoje o campus da USP. Lembrando que a Fazenda Monte Alegre, nos seus tempos áureos do período cafeiro, foi considerada como a maior plantação de café do planeta Terra. Então, nós estamos falando de uma edificação de uma importância histórica riquíssima e que está correndo o risco de se perder completamente. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Secretaria da Cultura informou que realiza um projeto de restauro do complexo que deve ser entregue em fevereiro do ano que vem. Além disso, as obras de restauro da Casa do Colono serão finalizadas agora em dezembro. Agora, ao vivo, Thaís Mantuani traz outras informações. Thaís? Pois é, André, são peças importantes, uma história de Ribeirão que muita gente ainda não teve nem a chance de conhecer. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Denis William Esteves, que é arquiteto e urbanista.
A prefeitura não se interessa pela história da cidade. Dá para entender isso com todo esse cenário que a gente mostrou na reportagem? Boa tarde. Boa tarde. Sim, é uma situação um pouco complexa, né? Esse problema se arrasta da gestão passada. Na gestão passada nós temos podemos responder afirmativamente que a prefeitura não se interessou pela história do município, em preservar o patrimônio histórico, tanto que fez o fechamento do museu de qualquer jeito, sem critério técnico, sem nenhum plano maior de recuperação, simplesmente fechou por fechar e não tomou nenhuma medida. Agora, nós sabemos que o processo de restauro, o processo de recuperação de um edifício histórico, como é o edifício do Museu do Café, que é um dos mais antigos do município, ele é um processo lento, é um processo delicado, demanda uma técnica muito apurada, então não é uma coisa que se faz de um dia para outro, né? O grande problema é que quando o museu foi fechado, não se estudou nenhum projeto de restauro, nenhum plano concreto de intervenção. Foi feito um fechamento midiático e quase que político do prédio e não foi tomado nenhuma providência. Então agora que essas providências estão sendo tomadas, o prédio ainda fica fechado e ainda com certeza ficará fechado por um bom tempo até se concluir esse processo. Quais são os prejuízos futuros para o prédio que está aí há muito tempo fechado, pelo menos 5 anos? Olha, são prejuízos futuros e presentes, né? O maior deles é a população que não dispõe de um equipamento de cultura e lazer que deveria estar aberto à população. E o grande dano é o tanto que esse prédio se deteriorou nos anos passados, né, até iniciar esse processo de recuperação. E muitos danos ali, muitos elementos que acabaram se perdendo nesse período, acabam sendo irrecuperáveis. Então você pode ter aí, nesse caso, perdas irreparáveis no prédio, que dificilmente conseguirão ser recuperadas quando começar de fato as obras de restauro. Segundo os historiadores, o prédio do Museu Histórico é o mais antigo de Ribeirão. Isso reforça ainda mais a importância de resolver essa situação o mais rápido possível. Sim, nós temos hoje em Ribeirão poucos edifícios remanescentes do século XIX, né? E talvez um dos mais notórios seja o edifício do Museu Histórico, antiga casarão sede da Fazenda Monte Alegre. Ribeirão Preto, nos anos passados, perdeu muito de seu patrimônio por desinteresse da gestão passada e, em alguns casos, até por ação deliberada da antiga gestão na destruição de bens tombados. Então, agora, nós temos que correr atrás desse prejuízo, mas certamente nós temos aí um grande problema pela frente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre os novos passos na reforma do IPM. Como fica a aposentadoria do servidor municipal aqui de Ribeirão Preto. André. Até já, Thaís.